Fala, imperadores, como que vocês estão? Mais uma vez eu estou aqui em uma praia em Portugal e a maré está bem baixa, por isso que eu estou andando aqui no meio dessas pedras. Geralmente não é assim. Até dias atrás teve uma ventania aqui de cerca de 83 km por hora, pelo menos na hora que eu vi o celular registrou mais ou menos isso. E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero falar sobre o que te define na sua vida. E geralmente o que te define são os seus traumas ou os nossos traumas. Então isso é muito sério. Quando se fala em saúde mental, a gente precisa entender que às vezes a gente acha assim, mas eu sou assim, eu tenho esse pensamento, eu tenho esse jeito de ser. Mas a gente mal compreende que muitas vezes os traumas que nós temos é que nos definem. Define o nosso estilo de vida e consequentemente muitas outras coisas, né? Então, olha pra gente ver como que isso é sério. Os nossos traumas nos definem. Eu fiz umas anotações aqui, eu vou ficar atento um pouquinho aqui com a água, tá certo? Mas olha só, quando eu estava pensando nesse vídeo e colocando os seus traumas ou os nossos traumas nos definem, é muito importante pensar porque hoje muitas pessoas estão sofrendo com problemas emocionais, sofrendo com a sua saúde mental. E infelizmente nós também temos o hábito de negligenciar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, e vamos levando a vida, vamos usando o nosso dinheiro, o nosso recurso, até também os nossos contatos, as nossas amizades, e não priorizamos a nossa saúde mental. Então, quando eu falo assim, os nossos traumas nos definem, é porque, como eu já disse, muitas coisas nos abalam pelas más experiências de vida que tivemos lá atrás. Seja enquanto criança, né? Ou até mesmo também enquanto adulto, em algumas questões que precisávamos resolver, não resolvemos na hora, vivenciamos com outras pessoas algumas situações da vida e aquilo nos decepcionou tanto, nos chateou tanto, a tal ponto de eu olhar hoje e pensar assim, por que então que eu tenho esse sentimento, eu tenho esse pensamento, né? Eu tenho essa visão de vida agora sobre tal assunto. Quantos de nós tivemos, por exemplo, na questão em relação ao namoro, noivado e casamento? Porque hoje muitas mulheres acham que nenhum homem presta. Porque ela teve alguma relação com algum homem que falhou com ela, então ela pensa hoje que nenhum homem presta. Só que para piorar, então se ela achar que todo mundo não presta, ela só vai atrair também pessoas que não prestam. E vice-versa. O homem que teve algum problema com alguma mulher em seu relacionamento, se ele achar que nenhuma mulher presta, ele vai atrair somente mulher que não presta, né? É claro que as decepções, as frustrações não vêm com quem a gente não tem contato, com o inimigo, com pessoas que a gente não tem nenhuma relação. As maiores decepções da nossa vida vêm com pessoas que a gente tinha uma vida muito próxima e alguns até uma vida íntima. Lembra de Jesus? Quem que traiu Jesus? Ele mesmo disse, aquela pessoa que coloca a mão comigo no meu prato é o que vai me trair. Então, muitas vezes, pessoas que nos decepcionam, nos traem, são pessoas que comiam na mesma mesa que a gente, no mesmo prato, dividiam o mesmo copo, inclusive dividiam até a mesma cama. E isso é muito complicado, porque se a gente não conseguir resolver os nossos traumas, eles vão definir o nosso futuro, mesmo enquanto adulto, né? Então, olha só como que você vê hoje a questão da riqueza. Vamos pensar assim, se você tem uma visão sobre dinheiro, sobre a riqueza boa lá no passado, as coisas para você serão boas hoje. Mas se você teve problemas com dinheiro ou com pessoas que lidavam com dinheiro lá no passado, a sua visão vai ser ruim hoje também.
como que é que nós brasileiros, hoje eu estou em Portugal, não é muito diferente, mas também há muito problema aqui com corrupção, mas principalmente nós brasileiros, o que nós vemos hoje sobre riqueza? Quem que consegue ficar rico? Quem é rico? Quem fez tudo errado? Muitas vezes a gente não entende, não compreende que uma pessoa pode ficar rica honestamente, com boas conquistas, com bons valores, e a gente acha que todo mundo que enriqueceu é ladrão, por causa da política, por causa da corrupção. Infelizmente, muitos que realmente têm essa vida de roubo e tudo mais, de conseguir o dinheiro de maneira equivocada, acaba adquirindo bens e se tornando rico. E aí, para piorar, as pessoas que admiram, muitas pessoas hoje que são ricas, elas não pensam muitas vezes em como essa pessoa adquiriu a riqueza, ela só pensa no que ela tem hoje. E aí a inveja, né, pode causar admiração, mas ela não sabe como que foi adquirido aquele dinheiro. E aí só piora, por quê? Quando a gente sabe que os meios foram ilegais para conseguir aquele dinheiro, aquela riqueza, a gente acha que todo mundo que consegue ficar rico ou que é rico hoje em dia é ladrão. Então, essa questão dos traumas nos definirem é muito importante isso. Você precisa cuidar disso, você precisa dar uma outra visão, né? Conforme a gente fala, reestruturar as suas crenças, os seus pensamentos em relação ao dinheiro e consequentemente à riqueza, porque senão isso sempre vai te atrapalhar. Por quê? Por causa de traumas lá do passado, experiências negativas do passado em relação ao dinheiro, pode-se achar que isso não é para você. E jamais eu vou ficar rico porque a riqueza, o dinheiro é errado. Quantas pessoas que não têm uma riqueza, que não têm muito dinheiro, critica quem tem dinheiro? Por quê? Por causa da visão errada, por causa dos traumas, das dores, das decepções e muitas outras coisas que passaram em relação ao dinheiro. Então pense nisso, reestruture isso, reorganize isso, coloque novas crenças sobre o dinheiro para que você também consiga adquirir uma riqueza. E lembra que riqueza não tem a ver só com o dinheiro. Eu estou falando aqui um ponto específico de dinheiro, mas a riqueza envolve muito mais que dinheiro, ok? Então, o primeiro ponto que eu quero falar com você sobre essa questão que o trauma, né, define cada um de nós, o ponto primeiro é o dinheiro. O segundo, pessoal, é a questão também de relacionamentos. Eu até falei um pouquinho aqui antes, o relacionamento. Quem teve bons relacionamentos, por mais que foi a curto prazo, e não avançou muitas coisas em relação ao namoro, noivado e casamento, continua acreditando que pode encontrar uma boa pessoa no futuro, pode encontrar uma pessoa de bons valores, bons comportamentos no futuro e a vida segue. Mas quem não teve vai achar que todo mundo não presta. E o pior de tudo, que muitas pessoas que têm isso, esse trauma, essa frustração na questão de relação, ela também vai se tornar uma pessoa que não é de confiança, que não é para que alguém encontre ela e venha viver com ela para sempre, né? Então, seja num relacionamento amoroso, seja também nas amizades, seja também até mesmo na família. Eu lembro que muitos anos atrás tinha um grande amigo. Primeira vez que eu estou comentando aqui, raríssimas pessoas eu comentei já. Era uma pessoa que a gente vivia muito próximo. Faz mais de 30 anos. E essa amizade foi rompida por causa de certos comportamentos. Mas eu não me deixei levar, não que eu seja melhor que ninguém, mas assim, acreditando que porque aquela pessoa falhou, era um homem, um amigo, porque ele falhou, todos os outros vão falhar. Nunca mais vou confiar em ninguém, nunca mais quero amizade de ninguém, não. Infelizmente falhou, né? Infelizmente rompeu uma amizade, uma confiança de alguns anos e hoje já faz mais de 30 anos que nós não temos contato. Também eu moro em outro país, estou bem longe, mas não é porque alguém falhou comigo lá atrás que
outros iriam falhar também. Pode acontecer? Pode, mas o trauma lá de trás não pode definir a minha vida de amizades agora. Mesma coisa no namoro, noivado ou casamento, né? Então não é porque alguém falhou conosco lá atrás, num casamento, outra pessoa vai falhar também. Pode acontecer? Pode acontecer. De uma relação não ter dado certo, um relacionamento amoroso não ter dado certo, você continuou acreditando, chegou outra pessoa e infelizmente te frustrou também, te decepcionou, te feriu. Mas ainda você precisa continuar acreditando que uma hora você pode encontrar alguém, tá certo? Que por causa daquelas dores, dos traumas causados ali atrás, não vão definir quem você é hoje. E o por último é uma questão muito importante, que foi um dos motivos de eu ter vindo para Portugal, ou um dos principais motivos de eu ter vindo para Portugal, tem a ver com a nossa fé, com a espiritualidade, com a questão de Deus, com a questão de igreja, o cristianismo. Hoje muitas pessoas estão frustradas em relação à sua fé, em relação à sua comunhão com Deus, por causa de traumas que passaram dentro da igreja, dentro da irmandade, dentro do mundo espiritual, né? Na questão de espiritualidade. Por quê? Vivenciou tantos traumas, tantas dores naquele ambiente religioso, e isso foi um trauma tão grande que ela acaba não querendo participar de nenhum grupo mais. Líderes religiosos ela não quer ver nem pintada de ouro. Até mesmo alguns irmãos, né, que não tinham cargos dentro da irmandade, dentro daquele grupo religioso, mas às vezes nem alguns irmãos mais são bem vistos ou bom quisto, né? Não tem mais aquele prazer de estar junto. Por quê? Houve um trauma, houve uma ruptura tão forte lá atrás que define hoje a espiritualidade dela, a comunhão com Deus dela. Por mais que a gente sabe que Deus não está fechado dentro de um templo, dentro de um grupo religioso, mas ainda assim os traumas espirituais, os traumas religiosos definiram a espiritualidade ou a vida espiritual dela hoje, inclusive a comunhão com Deus. Se nós entendermos que Jesus deixou dois princípios importantes, né, ou duas regras importantes, que uma delas é o batismo em águas, outra dela é a comunhão através da celebração da ceia do Senhor. Então, nós entendemos alguns princípios importantes sobre a igreja, ou para a igreja. Então, aquela questão que eu sirvo a Deus onde eu estou, sirvo a Deus na minha casa, ela é muito delicada. Então, nós precisamos entender os traumas que passamos lá atrás, para não ser definido pelos traumas. Tá certo? Então, se você precisa de ajuda, se você quer repensar, se você acha que é importante isso, eu vou deixar meu contato aqui abaixo, aqui na descrição, e pode nos chamar para uma conversa tranquila, tá certo? Para que de alguma forma possamos caminhar junto, possa te ajudar de alguma forma. Também como eu tive meus problemas atrás e preciso de ajuda, mas também atuando na área, estudando, trabalhando com algumas questões, eu entendo que eu posso ajudar muitas outras pessoas. E todas essas áreas que eu falei aqui, eu já tive problemas, já tive dores, já tive frustrações, já tive decepções, trabalhei os meus traumas, trabalho até hoje, para que também eu possa ajudar de alguma forma você aí que hoje me vê nesse vídeo, tá bom? Deus abençoe. Hoje eu tô cheio de coisa aqui na barriga, tá parecendo que eu tô bem gordo, mas eu tô com duas blusas que tá um friozinho no pôr do sol. E comenta aí nos comentários se você já teve alguns traumas diferentes desse que eu coloquei aqui, outros traumas que eu esqueci para um próximo vídeo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.